É isso aí, pessoal. Estamos aqui novamente, mais uma aula, né? Então, hoje nós vamos falar sobre quais são as ferramentas tangíveis e intangíveis da radioproteção. Simbora? Então, vamos observar, né, em qual contexto as palavras vão estarem sendo aplicadas, né? O termo tangível nós vamos utilizar para dizer assim, ó, que se consegue tocar, que pode ser apalpado, tocável, né? Que se pode perceber através do tato corpóreo. Intangível, que não se consegue tanger, né? Que não pode ser tocado, intocável, que não pode ser percebido através do tato, impalpável, tá? E, né, ferramentas serão qualquer instrumentos, né, que a gente utiliza para a realização dos nossos trabalhos, tá? Então, é dentro deste contexto que essas palavras estão sendo aplicadas nessa aula. Então, agora sim, nós vamos ver quais são, né, as ferramentas tangíveis da radioproteção. Assim, então, né, a radioproteção traz consigo essas ferramentas que são tangíveis. O que que a gente está dizendo com isso? Que ela traz consigo todos os recursos, né, que nós utilizamos, palpáveis, físicos, né, e visíveis, que podem ser percebidos. Por exemplo, avental de chumbo, dosímetro, sinalizações, eh, os símbolos nas placas, né, sistemas computacionais, tá? Então, tudo isso são ferramentas tangíveis. Então, nós vamos começar, né, entendendo quais são as instrumentações, as ferramentas que nós utilizamos para limitar áreas, sinalizar, né, que a área é uma área restrita de acesso, é uma área controlada, que não se deve adentrar ou avançar sem ter alguém que possua conhecimento de base, né, que possa promover uma entrada para dentro desse setor, desse local, com segurança, tá bom? Então, quais são os recursos que nós utilizamos, né? Físicos, tangíveis. Então, nós temos as placas sinalizadoras, que sinaliza, né? Acesso restrito, radiação X, perigo de contaminação, perigo de radiação, né? Então, essas placas todas, elas trazem as advertências para que você tome o conhecimento que aquela área não é de trânsito livre, tá? A luz vermelha é outra sinalização que nós utilizamos, principalmente para demonstrar que, por exemplo, a sala que você está prestes a entrar, lá dentro está tendo emissão de radiação, né? Ou seja, o ambiente está com radiação e se você entrar, você vai ser exposto a esta, tá? E principal ferramenta que nós temos mesmo para limitar as áreas são as barreiras. Então, o que limita são as barreiras. As sinalizações são ferramentas de alerta para limitar a área, tá? Mas são todas ferramentas de radioproteção. Então, as barreiras, né, elas têm a função do quê? De isolar, né? As fitas, elas isolam áreas. As portas, elas barram a radiação, blindando essa radiação, contendo ela dentro de uma sala, né? As paredes têm a mesma função. Muros também, né? Ele faz uma limitação de área, às vezes do setor como um todo, de uma empresa, dizendo que ali pode-se ter manipulações de radiação ionizante, tá? O controle de acesso é uma ferramenta também para limitar áreas. A utilização de crachás eh, com graus hierárquicos, se pode entrar ou não, também é uma ferramenta tangível aí para a limitação de área. Então, né, qual que é o objetivo dessas ferramentas? Restringir o acesso e reduzir a exposição à radiação ionizante, tá? Então, todas essas ferramentas que nós mostramos, elas são para limitar a área, né? Tornar aquela área mais segura, porque quando nós limitamos a área, menos pessoas vão estar, né, transitando naquele ambiente, ok? E outra ferramenta, né? Então, como a gente estava acabando de falar de barreiras, mas agora vamos entender elas de uma maneira muito mais específica mesmo.
e dentro das suas aplicabilidades, que são as blindagens, né? Então, nós temos as blindagens, que elas são equipamentos de proteção coletiva, que ela protege mais do que um único indivíduo, tá? Então, nós temos biombos de proteção radiológica, os blocos de chumbo, colimadores, recipientes, blindados de transportes de materiais radioativos. Então, tudo isso está protegendo mais que uma pessoa, tá? Mas, professora, colimador ele não protege o paciente? Gente, colimador, ele não é um protetor que protege, ele limita a área irradiada, tá? Então, os colimadores, geralmente, eles protegem mais do que uma pessoa, porque eles vão também auxiliar no direcionamento dos feixes também. Nós temos colimadores primários nas máquinas, tá? Não tem só colimação para restringir área no paciente, mas a própria blindagem também da máquina, tá? É um equipamento de proteção coletivo, tá? Mas, professora, blindagem da máquina, porque ela vai reduzir a saída da emissão da radiação por um único orifício. E se vocês vissem como é pequenininho o orifício por onde sai a radiação e promove tudo isso, tá? Temos também, então, outro tipo de blindagem, que agora já é para proteger o indivíduo, né? Somente ele. Não adianta também a gente ficar por detrás de uma pessoa com os acessórios, porque a nossa dose não está sendo reduzida da maneira que seria se nós estivéssemos utilizando essas vestimentas. Então, não se iludam, tá? Um equipamento de proteção individual, ele protege o indivíduo que está utilizando esse equipamento. Então, esses acessórios, eles são plumbíferos, né? Porque eles são constituídos ou de chumbo ou de material equivalente na sua confecção, tá? Professor, o tungstênio também? Sim, porque eles constroem esses materiais com a equivalência, né? Igual à equivalência que tem o chumbo. Não tem o mesmo peso, né? Vocês vão ver também que tem acessórios plumbíferos que são só de chumbo, que eles são mais pesados. Tem de chumbo com bismuto, né? É uma liga, uma mistura, que também protege, é um pouquinho mais leve, mas também não é tão leve. E tem o de tungstênio puro, que é extremamente leve, tá? E tem a equivalência de proteção de 0,50 milímetros de chumbo, né? Ou tem um que é um pouco menos, mas fica em torno de 0,25 milímetros de chumbo, tá bom? Então, quais são, né, essas ferramentas tangíveis que protegem individualmente os nossos profissionais? São os aventais de chumbo, os óculos plumbíferos, protetores de tireoide, protetores de gônada. Lembrando que a gente pode também estar oferecendo, dependendo da região que você vai fazer estudo no paciente, e se não atrapalhar na imagem, as proteções para os pacientes, tá? Embora a última pesquisa que eu fiz, ficou comprovado que utilizar avental de chumbo por baixo do paciente ou por cima do paciente na radiologia intervencionista aumenta tanto a dose de radiação que fica inviável a utilização desses materiais feitos à base de chumbo, tá? Não testei com outros materiais, mas com o chumbo não se aplica. Então, cuidado, porque no artigo 61 da RDC, eles falam assim que a gente tem que utilizar para cobrir, né, para blindar as áreas que não fazem parte, que não, que seriam irradiadas de maneira desnecessária, tá? Olha a importância da pesquisa aí, gente, tá? Fica aí a dica que é muito importante pesquisa com radioproteção na área da saúde, porque a gente precisa ver se tudo se aplica ao todo, que como eu falei para vocês, tem muita coisa que não se aplica. É muito específico, né, de cada modalidade a utilização desses equipamentos de proteção, tá? Então, nem tudo que se aplica para radiografia, para mamografia, vai se aplicar nas outras áreas. Tá? Requer muita reflexão e conhecimento para a gente poder estar utilizando. Bom, agora, né, vamos ver qual que é o objetivo, então, dessas ferramentas, dessas blindagens, né? Então, a blindagem de equipamento, né, de proteção coletiva, ela vai proteger as pessoas da fonte de radiação, né? E vai manter o ambiente do lado de fora em níveis aceitáveis de exposição radiológica, tá? E os EPIs?
para absorver ou atenuar a radiação ionizante, né? Para impedir que ela chegue até o nosso corpo, as nossas estruturas, os nossos órgãos, de maneira que essa dose que não chegue, né? As doses que são indesejáveis. Aqui nós temos as ferramentas, né, para detecção de radiação, que são os monitores, né, os detectores que nós chamamos de dosímetro, tá? Que é para medir a radiação que chega até os profissionais, medir exposição ocupacional ou a radiação que chega no paciente também. Também é uma mensuração de exposição, só que daí clínica, né, ou médica, se vocês preferirem. Essas mensurações que a gente está falando, elas são todas realizadas com instrumentos calibrados, tá, gente? Ó, eu coloquei até aqui embaixo. Tanto os monitores, detectores, quanto os contadores Geiger-Miller, quanto as câmeras de ionização, todos eles precisam estar calibrados para aquele tipo de fonte, para aquela curva energética, tá? Então, aqui, reforçando, monitores ou detectores são os nossos dosímetros, né? Que muita gente não usa. Gente, fica aqui um adendo. É muito importante que vocês usem. Primeiro, porque a gente consegue calcular o quanto vocês foram expostos à radiação, tá? Vocês têm que lembrar que a gente também tem a parte da medicina do trabalho, depois, e outra aposentadoria. Depois não adianta reivindicar dizendo que foi a radiação que fez mal para vocês. Vocês não têm as métricas, porque vocês não utilizaram o dosímetro. Lembre-se, é obrigatório, tá? Contadores Geiger-Miller, câmeras de ionização. Então, serve para utilizado para mensurar o quê, né? No caso, ou energia corpuscular, né, que a gente tem dos radionuclídeos, que a gente utiliza na medicina nuclear, na bracterapia, na radioterapia, tá? Então, esses tipos de contadores, eles são utilizados para fazer essas medidas. Outra coisa importante, a maioria dos nossos equipamentos, tá? Eles têm essas câmeras de ionização. Esses equipamentos que, ao finalizar o exame, quando você fecha, ele gera um protocolo de dose. Quem faz esse cálculo é uma câmera de ionização que geralmente fica na saída primária lá do colimador, nos angiógrafos. Nos outros equipamentos, eu confesso que eu não sei onde fica a câmera de ionização, né? Mas é uma coisa para vocês estarem observando. Se o equipamento ele gera essa informação, ela fica em algum local no equipamento, tá? Pesquisa aí. Ó, a gente vai ter a campanha da radioproteção e essas perguntas vão surgir aí, a gente vai precisar estar falando, ok? Então, agora o mais primordial, né? Qual que é o objetivo dessas ferramentas? Esses equipamentos eles são usados então para mensurar a quantidade de radiação no ambiente ou que chega até vocês, tá? E vai promover assim o quê? A possibilidade de a gente poder controlar a exposição, tanto ocupacional do paciente, que o procedimento todo produziu, tá bom? Outra ferramenta tangível, né, são os sistemas computacionais, né? Então, eles têm sistemas de alarme de radiação, ou seja, alguns equipamentos, após uns 5 minutos, né, que já está sendo utilizada a radiação, ele emite um sinal sonoro, tá? Ou seja, então tem um sistema de tecnologia informatizado que ainda emite um sinal sonoro alertando, né, que já se passaram mais 5 minutos da utilização do raio-x. Dispositivos, né, que bloqueiam a emissão da radiação, tá? Também estão correlacionados com o sistema computacional. Conforme você abre uma porta, alguém entra desavisado, ele vai e bloqueia essa radiação. Softwares, né, protocolos de exame, protocolos de dose e simuladores de treinamento. São todos sistemas computacionais que nós utilizamos ali, ó, no plano físico, né, que a gente toca, é palpável. Então, qual que é o objetivo, né? Então, são vários, dependendo da ferramenta. Pode ser uma ferramenta que o objetivo dela é fazer controle de acesso, pode ser para controlar doses clínicas, né, e ocupacionais, pode ser para realizar treinamentos, simulações, entre outros objetivos, né? O espectro de possibilidades é grande.
Eita, que chegou uma parte que eu gosto muito, que é a comunicação física, né? Quando a gente desenvolve cartazes, folhetos, manuais, revistas, boletins informativos, enviamos e-mails, comunicados, fazemos solicitações, né? Ah, para manutenção de equipamentos, para solicitação de novos produtos, né, pedidos de compra no caso, e assim por diante. Então, vocês vejam que a comunicação física ela é vasta, né? Quando nós até mesmo deixamos um mero bilhetinho dizendo assim, está faltando tal material, solicitar, equipamento e manutenção, quando vocês colocam, né, aqueles bilhetes já para não deixar que se utilize aquela instrumentação. Então, vocês vejam que tem várias, possibilidades e finalidades para a comunicação, tá bom? Sendo a principal delas, então, a disseminação da informação, né? Que a gente possa também estar utilizando a comunicação para educar, conscientizar, promover boas práticas, né? Práticas mais seguras e assim por diante, tá? Então vocês vejam que sempre uma ferramenta, né? Ela está dentro de voltada para alguma possibilidade e ela tem um objetivo quando ela é utilizada, tá bom? Isso é importantíssimo para a gente pensar quando nós estivermos desenvolvendo os nossos planos para a implantação da cultura de radioproteção, tá bom? Agora nós vamos falar um pouquinho das ferramentas intangíveis, né? Essas aqui, elas requerem um pouquinho mais da gente, porque elas são de mais difícil acesso, elas requerem um pouco mais de conhecimento, até mesmo para você poder saber qual que é a sequência que você precisa utilizar essas ferramentas para poder obter um determinado objetivo. Vamos primeiro conceituar aqui, né, dentro da radioproteção, a ferramenta intangível, tá? Então, serão todos os recursos intelectuais, abstratos e invisíveis, né, que não é fisicamente percebido, mas que nós utilizamos para gerar algo de valor, né, ou dar valor a algo, ou vice-versa, né? Ou gerar algo de valor ou valorizar algo. Esse é o vice-versa, tá? Ao que aquilo vai se destinar e ter a sua própria aplicabilidade. E claro, né? Então, qual que é o objetivo dessas ferramentas intangíveis? É integrar, né, o arsenal que vai desenvolver todas as práticas, as atividades que nós vamos estar realizando de maneira consciente e conscienciosa, tá? Em prol do quê? De garantir a segurança dos nossos pacientes, né? No caso aí, a gente gerar procedimentos dentro de um padrão de segurança radiológico ideal, tá bom? Então, quais são essas ferramentas, né? Então, aqui a gente já começa com 4 ferramentas logo de cara. Primeiro, sem conhecimento e sem treinamento, começa a ficar complicado, né? Primeiro, a coisa que você se perguntar, o que são? Isso se vocês também já não se perguntaram, né? O que é radioproteção? Primeira coisa, então, é ter o conhecimento, estar habilitado. Se você não está habilitado, quer dizer que aí a gente tem um mar de possibilidades. Não estar habilitado não é ruim. O que é ruim é você não estar habilitado e se meter a manipular radiação. Aí é ruim. Agora, não ter o conhecimento, não ter treinamento, se você não está manipulando já a radiação, isso aqui é um mar de possibilidades. Então, seja bem-vindo ao conhecimento e ao treinamento, se torne, né, um profissional das técnicas radiológicas, né, da maneira que você preferir chamar. Ou um profissional que não é bem da parte de tecnologia radiológica, não é médico radiologista, mas faz parte da equipe. Então, se você integra, né, você é um integrante de uma equipe que, dentro de um circuito radiológico, seja bem-vindo ao conhecimento e ao treinamento. Precisamos que isso ocorra, tá? Outra coisa importante, também outra ferramenta intangível, a gente conhecer os protocolos e os procedimentos. Porque se você conhece, você reconhece o que está bom e o que não está, tá? Então, conhecer te dá a possibilidade de
reconhecer o que precisa ser mudado e o que está bom precisa ser implementado ou implantado em outros locais, tá? A cultura de segurança é uma ferramenta intangível. Para que ela ocorra, existem várias ações, tá? Que são necessárias para que ela nasça, para que ela surja e se mantenha, tá? Fazer avaliações de risco, tá? Quando eu faço avaliação, eu estou dentro de um contexto intangível, porque eu consigo ver métricas. Eu utilizo as métricas para que eu possa me embasar e gerar, né, dentro do meu conhecimento, essa avaliação. Ela só vai se tornar tangível quando eu pegar tudo isso e passar para o papel, tá? Olha que bacana. Planejar e gerenciar, né, que é o planejamento e a gestão, são ferramentas importantíssimas e resultam em algo, né? Se um profissional que ele sabe fazer planejamento, ele é um bom gestor, é um bom líder, traz um resultado para ele, né, como profissional, para a equipe que ele está gerenciando, né? E para a instituição como um todo. É como se você pegasse, fizesse uma fileira de dominó e empurrasse a primeira pedrinha, tá? Então, um gestor, ele é uma figura importantíssima dentro do contexto de radioproteção, tá bom? No contexto de radioproteção. A comunicação eficaz, ela é intangível, porém, quando eu passo para qualquer processo físico, ela se torna tangível. Mas a comunicação, a elaboração toda, ela muitas vezes parte dos nossos pensamentos, né? Das reflexões que nós fazemos de uma maneira abstrata até a gente tornar isso tangível. Políticas organizacionais são intangíveis, porém, né, os resultados, as métricas que se somam, que mostra, pontuam metas, né, que traz os indicadores que pontuam as metas, mostrando o resultado da tua equipe, as ferramentas utilizadas, tangível, porém todos os conceitos, as diretrizes, tudo que está norteando, intangível, tá? As auditorias, as inspeções regulares, tá? São ferramentas intangíveis, mas realizadas, né? Quando eu faço. O que que é tangível? O relatório, a comunicação, tudo que eu trouxe de um plano e gerei comunicação, eu tiro de um plano intangível e jogo no plano tangível, tá? Ou seja, tudo que eu elaboro está no intangível, porém, aquilo que eu executo vem para o plano físico. São outras ferramentas que nós nos valemos muito, né? São dos nossos conhecimentos que nós geramos os relatórios, registros, esse sistema de feedback, né, que nós temos com os chefes, com os outros colaboradores, essa rede mesmo de colaboração. A tecnologia de informação, gente, embora se vala de instrumentos, ferramentas físicas, o processo, né, de transporte, de comunicação de um computador para o outro, tudo isso, guardar arquivo em nuvem, isso tudo é tecnologia da informação, a gente não vê isso acontecendo, a gente não vê o arquivo, a gente vê a imagem transcodificada, tá? Então, a gente precisa entender a diferença disso tudo. É que nem quando a gente fala assim, eu vou fazer uma análise para fazer um relatório. A análise para gerar esse relatório é que é a ferramenta intangível, tá? Pode ser feito pelo processo computacional. O processo computacional é intangível, ele não está na tua mão. O que está na tua mão são teclas, mouse, os recursos que você chama para a tela para você estar visualizando, tá? E as regulamentações e as legislações, a norma impressa, né, ou digital lá estabelecida no computador, ela é tangível. Porém, todos os conceitos, né, a maneira que é estruturado, tudo que é falado, ele entra no plano intangível. Se você não gerar ação, ó, radioproteção só existe se gerar ações. Só no pensamento nada acontece, tá?
pensar, elaborar, escrever texto, são tudo ferramentas que nós utilizamos para gerar, para promover o conhecimento, para promover uma comunicação, mas precisou da ação de alguém, né? Apertar um botão é uma ação. Então, se eu digitei a ação, que eu digitei, tudo aquilo que eu estava pensando, tudo aquilo que eu pesquisei e coloquei no papel, aí sim você tem um contexto físico, mas só depois que foi tudo para o papel. Ou, né, que entrou ali no sistema que você digitou os dados, ok? Então, você vê, a gente, ao tempo todo, as ferramentas físicas, né, que são as tangíveis e intangíveis, elas vão se integrando dentro do circuito. Então, aqui, né, para finalizar nossa aula de hoje, então essas ferramentas intangíveis, elas vão integrar, né, o arsenal da radioproteção. Por quê? Ela auxilia a desenvolver, né, esse vale de conhecimentos teóricos, né, científicos, para gerar ações tangíveis conscientes, visando garantir a segurança e a proteção radiológica de todos os indivíduos envolvidos. Tá? Então, veja a importância dessas ferramentas intangíveis dentro do contexto de radioproteção. Então, assim, né, eu finalizo a aula de hoje falando sobre as ferramentas tangíveis e intangíveis, são essenciais para a radioproteção, pois elas vão garantir tanto a implementação prática, né, dessas medidas de segurança, quanto a disseminação do conhecimento e a promoção dessa cultura de radioproteção tão sólida que a gente precisa estar com elas aí em nossos serviços de radiologia, seja diagnóstica, intervencionista e assim por diante, tá? A próxima e última aula, ela vem trazendo algumas novidades. Então, espero vocês até mais tarde.